Vamos hoje falar sobre a questão de como os recursos financeiros podem ser uma oportunidade para você começar a viver a tua vida intensamente, viver ela de, de uma forma ainda mais extraordinária que você vive hoje. Como transformar, né, essa questão do limitador para ser uma oportunidade. E como isso pode se tornar real, assim como o limitador pode ser muito real, a oportunidade também pode ser muito real, e você pode conseguir resultados incríveis, inacreditáveis, a partir de uma mudança de mentalidade. Então, e eu me senti muito na condição de falar isso, não só por ser coach de estilo de vida, por falar desse tema, né, da questão financeira dentro do meu programa de design de estilo de vida, mas porque eu já vivi isso na minha pele, né? Muitos anos atrás, o que aconteceu? Aproximadamente 6 anos atrás, 6 para 7 anos atrás, eu tinha uma empresa. Eu tinha uma confecção de moda praia e tudo ia muito bem, mas esse mercado faz com que você invista muito, porque a questão visual, estética é muito importante. E aí, nessa ambição de preciso de dinheiro, quanto mais eu vender, mais eu vou ter dinheiro, e quanto mais eu tiver dinheiro, mais eu vou ser feliz, mais eu vou conseguir realizar meus sonhos, e os meus sonhos me deixarão feliz. Eu comecei nessa busca desenfreada de fazer o que fosse preciso para fazer a empresa crescer. E efetivamente a empresa cresceu. Eu trabalhava, 16, 18 horas por dia, e na busca de sempre fazer mais dinheiro, de fazer a empresa crescer, e para que um dia eu pudesse ser, naquela época, né, tivesse muito dinheiro. E eu partia do ponto de vista que, quando eu tivesse dinheiro, então aí sim eu poderia fazer o que eu realmente gostaria. E, na verdade, eu nem me fixava muito no que eu gostaria de fazer. Eu era simplesmente obcecada por fazer dinheiro, por fazer a empresa crescer. Só que nessa busca desenfreada pelo crescimento, a empresa efetivamente cresceu, e cresceu tanto que eu não dei conta do fluxo de caixa da empresa. Então, eu me mantive totalmente focada em resultado financeiro, no crescimento, né? Então, eu saí lá eu vendia, 500 peças por mês, passei a vender 5.000 peças por mês. Ótimo, a empresa está crescendo. Agora é que eu vou ter dinheiro, e agora que eu tenho dinheiro, que eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso, eu vou arrumar o meu estilo de vida, vou fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser feitas. Só que eu criei essa expectativa, mas eu não observei a questão de que quando uma empresa cresce, necessariamente o capital de giro e o fluxo de caixa que você precisa nessa empresa também é muitas vezes muito maior. Então, eu me deparei com uma situação de dificuldade financeira. Apesar da empresa estar crescendo, de a gente estar vendendo cada vez mais, eu não tinha caixa para fazer ela girar. Principalmente no mercado de confecção, que você precisa ter estoque, você precisa ter tecido, enfim, o giro é daqui 180 dias, enfim, toda a questão de mercado mesmo. E aí eu fui enfrentando dificuldades financeiras, mas naquele momento o que me deixava feliz era o quê? Era ter dinheiro para poder fazer alguma coisa que me deixasse feliz. Estava totalmente baseado naquele foco da vida, não de uma vida significativa, mas de uma vida prazerosa. Então, eu precisava ter dinheiro, porque eu queria o quê? Como eu estava com muitas dificuldades financeiras, eu precisava pegar esse dinheiro para fazer alguma coisa que me deixasse feliz. Então, eu ia lá e jantava fora num lugar bacaninha. Nem eram lugares incríveis. Mas conforme o tempo foi passando e essa situação financeira foi piorando, o que acontecia? Eu atrelava totalmente o meu nível de felicidade, que era focada a curto prazo, eu atrelava ela para o tanto de dinheiro que eu tinha. Então, eu tinha que ter dinheiro para conseguir me fazer feliz, para ir jantar fora, para ir almoçar fora, para fazer qualquer coisa realmente que me deixasse naquele momento bem. Só que talvez vocês já saibam, quando a gente foca numa vida de felicidade, uma vida prazerosa, a felicidade ela é de curto prazo.
Então, eu ia jantar fora, me sentia super bem, mas a hora que eu pagava, eu já começava a me sentir mal. Daí, no final da semana, eu ia olhar como é que estava a minha conta financeiramente e eu via que estava indo mal, que eu estava gastando muito dinheiro, que cada vez mais o meu dinheiro estava indo nesse tipo de situação que acabava me trazendo uma felicidade de curto prazo. E assim eu fui. E eu fui somente fazendo o quê? Eu fui piorando a minha situação, porque eu via que a felicidade estava atrelada à quantidade de dinheiro que eu tinha. Então, se eu tivesse mais dinheiro, eu ficava mais feliz. Se eu tivesse menos dinheiro, eu ficava mais infeliz. E para eu conseguir ficar feliz, eu precisava gastar dinheiro. Não existia outra fórmula. Eu não sei se vocês já se sentiram assim em algum momento, mas naquela realidade era isso que acontecia na minha vida e eu não conseguia sair desse fluxo. Eu não conseguia parar e perceber que necessariamente não era obrigatório eu ter uma condição financeira para ser feliz e para estar realizada. Isso não era uma hipótese na minha mentalidade naquele momento. E assim eu levei vários meses e fui fazendo as coisas como dava. É aquele tipo de situação que eu não sei se vocês também já viveram, que você fecha os olhos, você ignora e finge que não tem nada acontecendo. Você fala, não, eu vou dar um jeito. Aí você não vai no restaurante que gasta, sei lá, R$200, você vai no que gasta 100. Aí você, por uns dias você começa a ir no restaurante que gasta 50. Aí por 2 semanas você não vai em lugar nenhum. Só que quando você não vai a lugar nenhum, quando você não faz nada e você tem esse tipo de mentalidade que está atrelado a felicidade da tua vida com prazeres que são uma vida prazerosa, que são voltados para prazeres momentâneos, o que acontece? Chega uma hora que você não aguenta mais, então você fica 2 semanas sem ir, na terceira semana você vai e gasta R$300. Ou você começa de novo aos poucos a abrir a torneirinha, para poder sentir algum nível de felicidade, porque ninguém nessa mentalidade aguenta viver dessa forma, e você está o tempo todo querendo atrelar e achar um subterfúgio para conseguir fazer essa associação do prazer, que geralmente está ligado a um prazer muito momentâneo ou de curta duração. E assim, muitos de nós acabamos nos perdendo financeiramente, o que acaba gerando esse efeito bola de neve, e acaba sendo inevitável ver a questão financeira como um limitador para você viver a tua vida mais intensamente, para você ter felicidade, para você ter plenitude, ser feliz. Acaba sendo algo que talvez pareça, né, nesse cenário, inevitável. Mas sempre o que está ruim sempre pode ficar pior enquanto você não aprende. E na minha situação de vida, eu passei por isso. E as coisas foram piorando e eu não as resolvia, tanto a situação da empresa quanto a situação de como eu via o meu dinheiro. Sempre descontente com o que eu tinha, apesar de ter, né, se a gente for analisar e comparar com o restante da população, poderia dizer que eu tinha muito mais do que muitas pessoas tiveram na sua vida inteira. Ainda assim, eu estava feliz. Aquela sensação de que você não tem o suficiente. É a pura sensação de escassez, ainda que se você se comparar com a maior parte da população, você esteja numa situação talvez melhor. Mas você não se sente melhor, você se sente triste, frustrada, você sente que talvez a tua vida não esteja valendo a pena, que você não consegue fazer o que você gosta. Então, quando eu piorei essa situação, eu cheguei num ponto que a minha empresa faliu, eu tive que fechar a minha empresa, e aí, assim, verdadeiramente eu não tinha mais fluxo de caixa para eu fazer o gasto e depois me virar, dar o jeito, dormir com a dívida. Realmente não tinha mais escapatória. E aí que eu tive que enfrentar a realidade. Aí que eu comecei realmente, que você chega no fundo do poço, que talvez está um grande aprendizado, e é por isso que eu estou aqui para contar isso para vocês, porque talvez você não precise passar por isso. Talvez você possa tirar aprendizados e buscar conhecimento para transformar a tua vida sem passar realmente pelo mais baixo nível de sofrimento que você possa ter, aquele nível que você realmente não tem mais para onde ir. Eu passei por isso porque naquela época não tive nenhum suporte em termos de perceber
outras possibilidades de mentalidade. Então, mas aos poucos eu fui empiricamente fazendo isso. Eu comecei a perceber assim, bom, quando eu ia no shopping, eu me sentia muito mal. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar o que eu queria. Me despertava aquela necessidade de compra. E aí eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu ficava totalmente frustrada quando eu ia no shopping. Parecia que eu só ia ser feliz se eu tivesse dinheiro para ir no shopping comprar alguma coisa. Mas eu também comecei a pensar que quando eu tinha dinheiro, ou quando eu usava o dinheiro que eu não exatamente tinha, mas dava ainda para fazer isso, eu percebi que existia uma certa similaridade, que eu ia no shopping mesmo quando eu tinha dinheiro e que eu comprava alguma coisa, mas eu não ficava feliz. Eu ficava feliz naquela hora, mas eu sempre saía com aquela sensação de que eu poderia comprar mais coisa, que eu só ia ficar feliz, se eu agora eu comprei isso, não, mas eu vou ficar feliz mesmo, vai me dar aquela euforia, aquela sensação de plenitude se eu comprasse mais isso aqui. Acho que eu precisaria de mais tantos reais para comprar isso aqui. Daí sim, daí eu acho que ia ser show. Acho que por isso que eu não me senti tão bem. Então eu comecei a fazer essa análise de maneira empírica mesmo, conforme eu fui vivendo, que aquilo não importava o quanto de dinheiro eu tivesse, eu sempre me sentia daquela forma. Isso acontecia com o shopping, isso acontecia com, por exemplo, ir no restaurante, né? Desde a época que eu ia em restaurante, comer fora, em eventos, em qualquer lazer de curta duração, eu tinha essa sensação de euforia, que legal, e de repente, mesmo assim, eu já entrava numa baixa, aquilo passava, e não me sustentava por muito tempo, eu tinha que logo conseguir alguma outra coisa, eu tinha que me agarrar numa próxima coisa, e às vezes nem era assim, um carro novo, algo tão grande, era realmente, o próximo jantar, a próxima saída, o próximo cinema, o próximo, né, tudo coisas pagas, tudo que aquilo vai vindo de fora e vai fazendo com que você fique cada vez mais entretido e mais fixado numa solução, assim, vibrando na escassez. Silvia falou e disse, vibrar na escassez. E aí, quando você entra nesse ciclo, gente, parece que não existe nada além disso. Você tem todas as justificativas quando você entra nessa linha de raciocínio, quase nada te tira dali. Mas eu fui fazendo essas percepções e comecei a ver que, nossa, que semelhante. Agora que eu tenho zero dinheiro, eu me sinto triste, mas quando eu tinha um pouco de dinheiro, também me sentia, talvez num nível um pouco menor, mais suave, mas também existia alguma coisa em comum. E foi aí que eu comecei a perceber que a questão do dinheiro de não ter dinheiro, poderia ser uma oportunidade para eu fazer essa virada de jogo, para eu entender que eu não poderia atrelar dinheiro com felicidade. Que se eu tivesse dinheiro, isso estaria legal, seria positivo, mas que eu poderia encontrar a felicidade em alguma coisa que não fosse pré-requisito gastar dinheiro. E claro que o assunto vai muito mais a fundo que isso, mas de maneira prática, eu comecei a fazer essas mudanças. Então, alguém me convidava para ir no shopping, eu comecei a falar não. Falei, gente, mas eu não fico feliz nem quando eu tenho dinheiro, muito menos quando eu não tenho dinheiro, então eu vou falar que não. Putz, aí fica um vazio, né? Fica um espaço. O que eu vou fazer? Todo mundo foi no shopping e eu não fui. Principalmente Curitiba, onde eu moro, gente, é tipo assim, tempo nublado, chuva, frio, é uma certa... Então, assim, shopping é uma coisa que a galera vai o tempo todo, toda semana. E eu passei a dizer não. Só que quando eu disse não, eu me senti bem que eu disse não, mas ao mesmo tempo eu fiquei com esse vazio do que eu... Gente, o que eu vou fazer? E aí, talvez em alguns momentos eu tenha ficado frustrada, porque eu não fiz nada. E daí eu fiquei com aquela coisa, deveria ter ido, que pelo menos teria feito alguma coisa. Mas aos poucos, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a falar, não, eu não vou, e comecei a pensar assim, o que eu posso fazer que não vai me custar nenhum centavo, até porque eu não tinha nenhum centavo, e que eu posso ficar pelo menos um pouquinho feliz. Nas primeiras vezes isso foi desafiador, porque quando você tem essa mentalidade da escassez, você pensa que só o shopping e fazer a compra, nesse exemplo que eu tô dando, mas pode ser muitas outras coisas,
é o que vai te trazer valor e felicidade. Mas eu comecei a exercitar. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu moro aqui do lado do melhor parque da cidade, do maior e melhor, mais reconhecido parque do lado da cidade. É 10 minutos da minha casa. Por que eu não vou no parque? Né? Eu sempre gostei tanto de natureza, mas devido a todo aquele ritmo de trabalho, aquela obsessão por fazer dinheiro, porque quando eu tivesse dinheiro, daí sim, daí eu estaria muito próximo da natureza, porque daí eu iria morar na praia, porque daí eu iria viajar para um lugar paradisíaco. E então eu deixava sempre para depois. O que realmente eu gostava ficava para depois, porque primeiro eu tinha que fazer dinheiro. E aí eu comecei a inverter isso. Bom, eu não tenho dinheiro. Bom, se eu não tenho dinheiro, o que eu gosto de fazer? Eu gosto da natureza. Nossa, eu tô em Curitiba, uma cidade mega urbana, mas eu tenho o melhor parque da cidade aqui do lado, então eu vou pro parque. Nossa, eu vou pro parque, porque é o único lugar que tem mais natureza aqui perto de mim. Eu não vou ter que gastar com gasolina, nem com... Na época nem tinha Uber. E eu comecei a fazer isso. E eu comecei a ir pro parque. Chegou no parque, o que eu vou fazer no parque? O que eu gosto? O que eu posso fazer no parque? E o que faz sentido fazer aqui? Nossa, eu gosto de ler. Fazia muito tempo que eu não lia nada, porque eu estava de novo obcecada em trabalhar para fazer dinheiro, para um dia, quem sabe, eu pudesse ler todos aqueles livros que eu sonhava. Eu falei, nossa, eu vou ler. E aí eu peguei um livro que eu gostava, que eu achava interessante, e eu comecei a ler. E aí eu comecei a realmente, a partir dessas experiências práticas, a transformar o meu olhar de não ter recursos financeiros como algo escasso, como uma limitação, que eu tinha todas as justificativas. E assim, gente, quando você está nessa linha de pensamento, você não tem dinheiro e todo mundo está à sua volta, ao seu redor, tá nessa mentalidade de associar dinheiro com felicidade e prazer de curta duração, você acaba sendo meio que um peixe fora da água, né? Então, todo mundo vai no restaurante, todo mundo vai no shopping, todo mundo vai fazer as coisas que requerem dinheiro. E quando você fala que não, é difícil você falar não, né? As pessoas, se você falar assim, eu não tenho dinheiro, elas vão te entender e vão sentir, talvez até uma certa pena de você não poder ir, porque como assim, como você vai ser feliz se você não consegue fazer isso? Mas conforme você perceba que existe uma oportunidade em não ter os recursos financeiros, o que vai acontecer? Você começa a ter mais facilidade para dizer não para essas pessoas que te instigam a seguir essa linha de pensamento. Então, eu não estou dizendo que está errada, estou dizendo que dependendo da tua circunstância não é possível. Se não é possível, você vai poder fazer isso se sentindo uma vítima e vendo que isso é escassez e que isso é um limitador na tua vida, ou você pode olhar para esse mesmo impedimento e ver que ele é uma oportunidade. Oportunidade do quê? De você perceber que existe felicidade além do recurso financeiro. Você não atrelar tão diretamente o teu nível de felicidade com o que você pode pagar. E aí você começa a ter mais força para dizer não para as pessoas e para começar a fazer opções diferentes. No começo, é difícil encontrar as opções? Claro, é desafiador, porque há quantos anos você vive vibrando na escassez, vendo que o recurso financeiro seria a grande solução da tua vida. O dia que eu tiver isso, daí sim as coisas vão estar boas, né? A gente faz isso por anos. Eu fiz isso por muitos anos. Então, quando você decide mudar, você tem que fazer as coisas diferentes. E mesmo sabendo que você tem que fazer as coisas diferentes, não é assim não é tão fácil você fazer essa mudança. Você tem que estar realmente conectado com o propósito. Não, eu vou enxergar a questão da limitação dos recursos financeiros como algo que pode me fazer bem, né? É contra a maré, né? É contra a manada, para onde todo mundo está indo, é contra. Mas eu fico pensando, será que isso é algo que pode te favorecer a longo prazo? Será que seria positivo você desatrelar o recurso financeiro da sua felicidade? Porque eu fico pensando que a gente nunca sabe quando que a gente vai ter um up financeiro ou uma super queda. A vida, ela está em constante mutação, em constante movimento. E, assim, se você
se apegar a isso como a tua razão, né, como teu motivo e consequência para você ser feliz, você pode encontrar muitas barreiras, né, e viver momentos muito difíceis por isso. Então, eu fico pensando que, apesar da dificuldade, talvez seja uma grande fortaleza que você pode construir quando você busca trabalhar a questão da falta de recurso financeiro como uma oportunidade. E aí você escolhe ações. Que ações que você gosta de fazer e que você não faz, porque talvez você esteja ali num ciclo de querer primeiro ter o recurso financeiro para depois fazer. Esses dias tinha recursos financeiros, você estava com a vida resolvida, né? Agora eu quero mudar de vida, mas assim, eu não tenho recurso financeiro. E aí eu não posso mudar de vida. E aí, vale a pena a gente olhar assim, o quanto realmente você quer fazer isso, o quanto isso é importante para você. Porque, por exemplo, quando eu fui decidir fazer essa viagem, eu, assim, não estava com minha vida financeira resolvida para este tipo de experiência que eu estava me propondo fazer. Né? Quando eu comecei a olhar por esse processo, eu comecei a enxergar que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu falei, nossa, isso é impossível. Isso daí é só para quando eu ganhar não sei quantos milhões. Porque aí eu comecei a ver o Netflix, as pessoas que fizeram um documentário sobre isso, todo o investimento que elas tiveram no barco, nos equipamentos, para se manter, aonde elas iam durante a viagem. Né? Eu falei, gente, tá bom, né? Sonha. E continuei na minha linha de escassez, né? Isso principalmente teria continuado talvez por anos e anos a fim, se essa mentalidade fosse aquela lá atrás que eu estava contando para vocês de quando a minha empresa faliu e de quando eu comecei a ver que não ter dinheiro poderia ser uma oportunidade. E aí, voltando para essa história, o que acontece? Eu comecei a entender e comecei a fazer escolhas diferentes, comecei a me conectar com o que fazia sentido para mim. Ah, faz sentido para mim estar na praia. Putz, mas eu moro em Curitiba. Para ir para a praia custa dinheiro. Então, o que eu posso fazer? Será que eu posso não ir em restaurante nenhum, economizar R$ 150, talvez, numa família de 4, e guardar esse dinheiro para pagar para gasolina para ir para a praia? É uma opção. Então, eu comecei a fazer essas trocas. Quando era possível, eu fazia a troca nesse nível e fazia o primeiro item da minha lista do que mais me agradava, que era estar em contato com a natureza, com o mar, na praia. Tá, mas e quando eu não tinha absolutamente nada? Tipo, não tinha o que trocar? Aí eu falava assim, bom, então eu não posso ir para a praia, o que eu gosto? Eu gosto de natureza, então vamos no parque que está aqui próximo. Ah, não posso ir no parque, está chovendo. Então, o que eu gosto de fazer dentro de casa? Ah, eu gosto de ler. Então, eu ia ler. Ou eu gosto de estudar. Ou eu gosto de ter a minha casa organizada. Eu me sinto bem quando eu faço isso. E aí, eu comecei a colocar essas coisas em ação. Eu comecei a sair da vibração de escassez, comecei a encontrar as coisas que verdadeiramente me faziam feliz. Não dava mais para colocar aquele véu que a gente muitas vezes coloca fingindo que gosta de tudo. Ah, eu amo ir pro shopping. Ir pro shopping é muito legal, né? Só porque você gasta dinheiro e se sente felizinha depois que você fez isso. Ou todas as outras coisas que você acaba optando e que você talvez não tenham tanto a ver com você. Você faz porque tá todo mundo fazendo, porque a maré tá fazendo, porque a manada tá indo para lá, você também vai. Então, quando eu me vi nessa situação, eu comecei a ter que olhar para o que realmente fazia sentido para mim. Não, então o que faz sentido para mim é ir para a praia, o que faz sentido para mim é estar na natureza, o que faz sentido para mim é viajar, seja para onde for, o que faz sentido para mim é me sentir em processo de evolução. Então eu comecei a estudar ainda que sozinha, sem pagar um centavo num curso, e aí nesse momento é que você começa a alterar o processo de entender que a questão do recurso financeiro pode ser uma oportunidade ou pode ser um limitador, e eu passei a virar essa chavinha. Eu saí do limitador e passei a ver isso como oportunidade. E grandes transformações ocorreram na minha vida a partir desta virada de chave, quando eu comecei efetivamente a implementar. E aí eu não tinha fuga, porque às vezes quando você tem recursos financeiros, se torna talvez até mais desafiador fazer isso. Porque como você tem recurso financeiro, o que acontece? Alguém te convida para fazer alguma coisa que nem é tanto tua praia.
mas que a pessoa te convidou e tal, né? Vai ter um investimento, é bacaninha, vai ser legal dizer para os outros que você foi, e aí você tem dinheiro, você vai. Ou será que você vai parar para refletir o que você realmente gosta? Qual seria a melhor coisa que você poderia fazer nesse momento que realmente traria, talvez, como consequência, um nível de felicidade mais duradoura? Você acaba sendo assediado e essa questão de ter o dinheiro se torna um gatilho para você continuar esse caminho onde você atrela dinheiro com felicidade, que acaba numa felicidade de curta duração e que você precisa de sempre mais, mais e mais para ter. Então, gente, olha que mega oportunidade. Basta você entender que isso é uma oportunidade. E também ter como objetivo encontrar a tua essência, ser a tua melhor versão, fazer atividades e criar experiências na tua vida que tenham como consequência a felicidade e que estejam totalmente desatreladas ao financeiro. Claro que, eventualmente, conforme você vai descobrindo essa tua essência e primeiro vai trazendo experiências que não tenham nenhum custo, é maravilhoso. E aí você começa a o quê? Você começa a agradecer por essa situação. Então, antes, quando eu não tinha dinheiro, eu ficava lá frustrada, triste, sabe assim, com raiva, você começa a descontar em todo mundo, você começa a se tornar uma pessoa irritadiça, era o que acontecia comigo, cada um tem a sua reação. Mas parece que as coisas não têm a ver, mas elas muitas vezes têm. Então, caiu aqui o carregador, espero que a gente não precise dele. Então, assim, quando você sai quando você tá nesse estado, é muito ruim, é muita frustração. E aí, quando eu comecei a passar para ver isso como oportunidade, a consequência foi que eu comecei a ficar feliz. E assim, a felicidade durava muito mais tempo do que a felicidade de ir no shopping, do que a felicidade de ir num restaurante, do que a felicidade de ir num bar, ou a felicidade de naquela época eu bebia ainda, de tomar um vinho. Nossa, como eu gastava dinheiro com isso, porque mesmo você bebendo socialmente, eu fico imaginando hoje o que é isso, né? Não faz mais parte da minha realidade, mas na época era onde ia bastante dinheiro também. Eu comecei a me sentir feliz, gente. Assim, o tempo que aquela felicidade durava era muito maior. E aí eu comecei a agradecer por isso. Nossa, que incrível! E aí começou a se tornar cada vez mais fácil dizer não para os convites que eu já sabia que iam requerer o recurso financeiro e que iriam também me fazer sentir feliz, talvez num curto momento. E aí isso vai ganhando força dentro de você. E aí é que grandes transformações ocorrem. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei cada vez mais a descobrir o que eu gostava de fazer, a descobrir que eu não precisava necessariamente de dinheiro para ser feliz. Foi realmente por não ter o dinheiro. E isso foi um facilitador. E é por isso que o tema hoje que eu coloquei lá, que eu ia falar, é como a falta de recursos financeiros pode te trazer em direção a criar a tua melhor versão e a viver a tua vida ao máximo. Porque daí você não tem escapatória. Ou você vai lá e entra num quadro de depressão, ou, que eu também já passei, ou você vai encarar aquilo de frente e buscar ser autorresponsável pela tua vida e encontrar respostas criativas. A autorresponsabilização é isso, é você não se vitimizar e você buscar encontrar respostas criativas para os teus obstáculos. E aí, se o teu obstáculo, ele é o recurso financeiro, que resposta criativa que você pode ter? Ah, Juliana, não sei, talvez hoje você não saiba, mas amanhã, quando você se determinar a encontrar isso, e principalmente se você estiver passando por uma dificuldade financeira, isso se torna, na minha opinião, mais fácil. Você vai parar para sentar o que realmente te deixa mais feliz, né? Ir no shopping, não gastar nada e ser feliz com isso, tá tudo bem, tá tudo ótimo se você realmente ficar feliz, né? Ou é ir para um parque, ou é ir conversar com uma amiga, chamar uma amiga para vir tomar um café em casa, ou ir fazer um programa com um amigo, não sei, só você sabe.
mas aos poucos você começa a se conectar com isso e você consegue fazer aquela prova real. Lembra a prova real da escola que, né, você faz soma 1 mais 1 é 2 e depois você vai ver se aquela ação que você fez, se ela se confirma. Então, você tem como fazer isso. Então, você toma uma decisão hoje. Eu vou no parque, não vou no shopping. No meu exemplo, gente, não tem nada errado de ir no shopping. Estou dizendo a minha realidade. Então eu vou fazer isso. Depois que eu faço, eu vou medir o meu nível de felicidade. Assim, como que eu fiquei, né? Eu fiquei ansiosa, brava, frustrada, tô cheia de raiva e, né, num estado mental conturbado, ou eu tô leve, tô mais calma, tô emocionalmente mais equilibrada? Qual foi a reação que eu tive de fazer aquela atividade? E aí você vai dar uma nota para você mesma. Cara, hoje eu fui no parque e eu me senti muito bem. De 0 a 10, quanto? Né? Outro dia você vai escolher outra coisa e naquele dia você vai falar, putz, acho que eu poderia ter feito algo diferente para dar uma carga maior nesse resultado. E aos poucos você vai se entendendo. E às vezes, isso é muito importante porque às vezes vai entrar o autossabotador, assim. Ele vai vir e vai aquela coisa que vem e vai falar assim, porque, vamos lá, você para tomar essas atitudes, você precisa achar uma resposta criativa. Como ela é uma resposta criativa, o que acontece? Ela é fora da caixa para você. Talvez tenha sido coisas que você não faz por muito tempo, talvez seja coisas que você nunca fez, que você sempre quis fazer. Então, requer um esforço diferente para fazer? Com certeza. Te tira da zona do conforto? Com certeza te tira da zona do conforto. Então, assim, vai vir aquela parte da tua mentalidade que vai falar assim, não, mas que preguiça de fazer isso. E andando até o parque aqui, nossa, mas são 10 minutos de caminhada. E olha só, o tempo nem tá tão legal assim. Se tivesse sol mesmo e super calor, você podia ir, né? E aí, às vezes, você vai ser tentada a ceder para esse tipo de situação. Daí você acaba assim, em vez de ir no parque, eu vou só aqui na varanda da minha casa. Porque tá ao ar livre, né? Se você morar em casa, você vai ali fora, nesse exemplo. E aí, quando você vai medir o teu nível, né, de estado emocional, o teu nível de felicidade mesmo, você percebe que o contador não foi até lá em cima. E aí você percebe que você se auto-sabotou. Putz, realmente, ter ficado só aqui na varanda, ok, eu fiz, foi legal, mas, putz, se eu tivesse ido no parque, teria sido muito diferente. E aí você começa a perceber quando você está fazendo a própria autossabotagem com você. E aí, por algumas experiências que inevitavelmente você vai passar, você já vai saber. A próxima vez que eu quiser ir no parque, que me vier essa coisa de não, tá frio, tá nublado, e todas as outras barreiras que o nosso diálogo mental traz, você vai falar assim, não, mas aquela vez que eu não fui, eu me arrependi. E aí você vai. E aí quando você vai, gente, tá sol, quando você faz algo que você gosta, se tiver sol, se tiver chuva, a situação que for, teu nível de contentamento vai aumentar expressivamente. E aí você fala assim, caracoles, como que eu pensei em não vir? E isso vai te dando mais força. E tudo isso, gente, partindo de olhar que recurso financeiro pode ser a tua oportunidade. Então, assim, esses dias mesmo eu olhei, eu fui voltar a correr, né? E aí já estava correndo já, fazia várias semanas, desde o final do ano passado, eu voltei a correr assim com mais foco de novo para fazer alguma competição. E aí, esses dias eu acordei, fiz aquele processo que alguém de vocês já deve ter visto lá no Telegram, que eu falo da estratégia dos 5 segundos. Fiz a estratégia dos 5 segundos, botei minha roupa, hora que eu desci, nem olhei o tempo, hora que eu desci, que eu vejo tá garoando. Aí eu fui falar com o porteiro, ele, pois tá garoando. Mas vai pra academia. Eu, pois né, tá garoando. Comecei a me vitimizar, né? E aí eu falei, tá bom, vou pra academia, então, né, melhor que não fazer nada. Mas eu não tava nada a fim de ir pra academia. Peguei a chave da academia, quando eu subi o primeiro andar, assim, eu falei, não é possível que eu esteja colocando isso como uma desculpa pra mim mesma, sendo que o meu objetivo é correr hoje. Eu coloquei que esse é o meu objetivo. E aí, nessa hora que me veio esse estralo, eu voltei, devolvi a chave e falei assim, eu vou correr com chuva mesmo. E eu fui.
E era uma garoa, não era assim, uma chuva expressiva, mas era uma garoa forte, assim. E eu comecei, a hora que eu cheguei no parque, eu encontrei muita gente correndo. Assim, primeiro eu pensei, eu vou ser a única que vai estar correndo, né? E aí, quando eu fui ver, tinha muitas e muitas pessoas correndo, assim. Lógico que não comparado a um dia de sol, mas, assim, foi muita surpresa para mim ver outras pessoas correndo na chuva também. E aí, eu falei assim, caramba, eu venci a minha barreira, a minha resistência inicial, e foi maravilhoso. Eu corri, acho que aquele dia eu corri 8 quilômetros embaixo de chuva, e eu voltei extremamente realizada. E aí eu te pergunto, quanto que eu gastei para fazer isso? Né? O que talvez eu precisaria ter feito na academia para sentir esse mesmo nível de recompensa que eu senti, né? De felicidade, de contentamento que eu recebi quando eu corri na chuva, né? Eu acho que não, verdadeiramente acredito que eu não conseguiria ter atingido esse nível na academia. Eu teria feito alguma coisa, mas o meu nível de contentamento teria ficado baixo, se não frustrado pela proposta que eu havia feito. Então, quando você começa a perceber que o recurso e a limitação financeira pode ser uma oportunidade na tua vida para você encontrar o que você gosta de fazer, para você fazer ela sem desculpas e para você quebrar as suas próprias resistências, porque como eu falei, são coisas mais fora da caixa no começo, é mais difícil de você colocar isso em prática. Então, não ter o recurso financeiro gera essa oportunidade. E aí, conforme você vai sentindo contentamento, você vai entrando num processo da roda da abundância, quer dizer, você começa a ficar feliz, o fato de você ficar feliz e contente te deixa com uma energia maior, numa vibração totalmente diferente do que a vibração da escassez, é a vibração da abundância. E aí, quando você vibra na abundância, as coisas começam a se tornar diferentes. Você pode até fazer ações que dependam do recurso financeiro, mas se você não tiver o recurso financeiro, de maneira mais fácil e de maneira mais intuitiva, você consegue fazer novas conexões neurais que vão te permitir criar ações e resoluções mais criativas para você encontrar uma experiência que você possa viver que traga como consequência esse contentamento e um nível de felicidade, de plenitude, de paz, de equilíbrio mental. Então, você aí começa a entrar nessa roda da abundância. Você faz, né, desatrelado da questão financeira, você percebe o quanto aquilo te abastece, te preenche, e a partir disso, você começa a ter um contentamento maior sobre a tua vida. Mas peraí, como assim? Você está contente sem ter recurso financeiro? É isso que começa a acontecer. E talvez é isso que tenha sempre sido na tua vida, mas você tenha, como eu fiz nessa história que eu contei para vocês de quando a minha empresa faliu e quando eu estava totalmente vibrando na escassez, você começa a ver que você pode sair dessa vibração e vir para uma vibração de abundância, mesmo sem dinheiro. E aí você desatrela que dinheiro traz felicidade. E aí é onde a gente entra, né, que muitas pessoas caem nesse tipo de pensamento, como eu caí, porque a gente gera crenças, né, de histórias e da nossa vida que reforçam esse tipo de pensamento. Porque vamos combinar que é muito mais fácil ir almoçar fora e gastar R$150 do que pensar em fazer um piquenique no parque, se esforçar, ir lá no mercado, comprar coisas diferentes, procurar uma receita, colocar numa cesta, fazer ficar bonito. É muito mais difícil, não é? E aí que a sociedade como um todo, a sociedade tradicional, te leva a criar essa crença de que para você ser feliz, você precisa ter dinheiro. Porque para você conseguir almoçar no restaurante e ter esse prazer todo, você precisa de dinheiro. E esse pensamento, ele é ainda mais incentivado porque as empresas e todo o mercado capitalista precisa o quê? Precisa rentabilizar, precisa fazer os seus produtos girarem. Então, será que alguma empresa quer que você viva
e seja feliz sem gastar recursos financeiros? Eu fico pensando que não. Não porque isso é algo intencional e algo feito de forma maliciosa, mas porque simplesmente a realidade capitalista não permite isso, né? Se eu tenho um restaurante, e eu tô pegando esse exemplo do restaurante porque foi na minha experiência algo muito forte, tá, gente? Mas, de novo, tá tudo bem ir no restaurante, só foi a minha experiência. Mas a pessoa que tem um restaurante precisa que as pessoas venham ao seu restaurante para ela poder sobreviver, para ela poder fazer o seu capital e poder ter uma qualidade de vida. Então, o que ela vai fazer? Ela vai anunciar que ir ao restaurante dela vai deixar você feliz, vai te trazer, sei lá, você vai conversar com teus amigos, você vai se sentir pertencente de um grupo, você vai se sentir bem, porque essa alimentação é isso, isso, aquilo. Então, as empresas elas vão associar o produto delas com felicidade. E não é muito mais simples? Sei lá, vai lá, paga R$150 e fica feliz. A pergunta é, por quanto tempo? E a segunda pergunta é, e se você não tiver mais recurso financeiro, o que você faz? Então, ficar vítima dessa situação é muito difícil, muito desafiador. Eu fiquei nessa situação por muito tempo, como eu falei para vocês, e aos poucos eu comecei a sair dela. E, gente, quando você sai dessa situação, é como se a tua realidade mudasse. É como se, de repente, você conseguisse se tornar muito mais resiliente a todos os fatores financeiros da tua vida, né? Você não depende mais daquilo de maneira tão expressiva. Cada vez vai ficando mais leve. Cada vez você consegue encontrar respostas criativas mais interessantes para a tua vida. E isso faz com que você comece a viver a tua vida ao máximo, que você viva a tua vida mais intensamente. Porque, vamos falar, ainda que você tenha bastante recurso, se você começar a gastar o recurso na mesma medida que você ganha, porque você ainda atrela recurso com felicidade, logo você vai começar a sentir aquela sensação de insegurança. E talvez você não possa ser tão criativo, porque ainda que você tenha dinheiro, existe um limite para o teu dinheiro. E aí todos vocês devem já ter passado por essa situação, que quanto mais você tem, mais você gasta. Então, se antes você, né, da minha experiência, se eu gastava R$150 no restaurante, quando, num outro momento da minha vida, eu tive a possibilidade de ter mais recurso financeiro, aí eu não gastava 150, eu gastava 400, R$500. E eu continuava na mesma sensação de escassez, de, meu Deus, eu não posso ir no restaurante 2 vezes na semana, né? Ou tantas vezes no mês. E eu continuava com aquela sensação de que não era suficiente, vibrando na escassez. E quando você se liberta disso, você utiliza o dinheiro como algo a teu favor, mas você começa a ter essas ideias, você começa a ser mais criativo. E aí, quando você começa a ser mais criativo, você começa, primeiro, caminhar em direção ao que você sente que vai te fazer verdadeiramente feliz, que você sente que, assim, não vai ser qualquer coisa, vai ser algo, assim, que tem uma chance de te deixar com um nível de contentamento maior. E aí você começa, por consequência, descobrir a tua essência. É inevitável, porque assim, quando você tem dinheiro, você paga o negócio lá, se não for tão bom, paciência. Gera uma frustração, você não vai mais a próxima vez, mas você gastou dinheiro, você atrelou isso à felicidade. Quando você não tem esse dinheiro, você fala assim, putz, eu tenho que achar alguma coisa que eu vá ficar feliz. Porque assim, a minha situação já tá difícil, eu já não tenho dinheiro, então você não ter o dinheiro faz com que você verdadeiramente queira achar alguma coisa que vai te fazer feliz. E aí você começa o quê? A encontrar a tua essência. E quando você encontra a tua essência, você vai cada vez mais criando coisas criativas, criando experiências diferentes, e aí você vai começando a viver a tua vida com uma intensidade muito maior, com uma intensidade talvez ainda maior do que a intensidade que você teria se você tivesse atrelando recurso financeiro à felicidade. E aí isso começa a ganhar é como se fosse um combustível dentro de você. E aí você começa a querer experienciar mais e mais isso.
E aí você entra realmente na roda da abundância, onde você começa a ter gratidão por essa situação. E quando você tem gratidão pelo que acontece com você, pelo que você tem no momento agora, ainda que a situação não seja favorável, e você começa a agir, e talvez você sempre esteve agindo, né? Você nunca deixou de trabalhar, você nunca deixou de agir, mas você age com uma vibração diferente. E quando você age com essa vibração diferente, o que acontece? Os resultados também são diferentes. Às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer mudanças muito bruscas para a gente conseguir um resultado diferente. Mas eu fico pensando que, às vezes, uma pequena mudança na tua vibração e como você enxerga a falta de recurso financeiro ou a limitação dela, porque às vezes a gente até tem recurso financeiro, só que não tem para fazer o que você gostaria de fazer, do jeito que você gostaria de fazer, né? E aí você começa a vibrar nessa roda da abundância, começa a agradecer pelo que você tem, ainda que a tua situação seja difícil, você começa a agir de maneira mais leve, o teu trabalho sai sem aquele apego e aquele desespero, aquela preocupação de, meu Deus, como é que eu vou ser feliz, como é que eu vou dar conta, como é que eu vou resolver as coisas. E aí, naturalmente, as coisas começam a acontecer. Talvez vocês já tenham se dado conta que isso já pode ter acontecido com vocês, talvez não, mas eu percebi isso na minha experiência. Quando eu fiz essa virada de chave de uma limitação para uma oportunidade, eu comecei a trabalhar isso de maneira, tudo que eu queria, toda a situação de vida que eu queria mudar, que eram todas as minhas dívidas, o fato de eu ter fechado a empresa, eu comecei a trabalhar de maneira tão leve que eu consegui coisas que talvez com o trabalho duro, com o trabalho árduo mesmo, braçal, que era aquele que eu estava acostumada a fazer, né? Aquele que você vai, tipo, para a guerra, para a luta mesmo. Foi quando eu fiz isso que as coisas começaram a acontecer. Eu fechei todas as lojas, a gente tinha 5 lojas, tinha a confecção mesmo, né, a fábrica, fechamos todas as lojas, e como eu estava vibrando nessa coisa do aproveito, curtir o que eu tinha, que não estava atrelado a dinheiro, eu continuei fazendo as coisas, mas eu parei de ficar obcecada pelaquilo. E aí, eu não sei como, né, mas eu consegui uma oportunidade numa empresa, numa multinacional, tendo pouca experiência na área. Assim, eu pensei comigo mesmo, se eu tiver a oportunidade, de alguma forma eu vou dar conta, eu vou resolver, eu preciso da oportunidade. E quando apareceu a oportunidade, eu estava tão dedicada a isso, mas sem aquele apego extremo, que eu fui selecionada, fui contratada, e eu continuei trabalhando nessa energia de, nossa, que bom que agora eu tenho esse recurso financeiro, que era para sobrevivência no começo. Quando eu consegui esse trabalho, eu nem tinha, assim, não sobrava absolutamente nada, a gente ainda mal empatava, né? E já tendo cortado tudo, porque a gente já sabia viver de uma forma que não precisasse ter o recurso financeiro atrelado, mas lógico que você tem mercado, lógico que você tem que comer, que você tem que cuidar do mínimo da casa, etc e tal. Filho, escola, essas coisas todas. Então eu ganhava o mínimo, mas eu não estava mais preocupada tanto com isso, sabe? Eu queria mudar a minha situação de vida, mas assim, eu ia fazendo de maneira mais leve, eu acho que talvez essa seja a palavra, e vibrando, eu acho que mais na abundância. E aí as coisas foram acontecendo, eu continuei me dedicando, a mesma dedicação talvez que eu fazia lá na minha empresa, só que sem o desespero, sem a preocupação, sem o pânico, me fizeram com que no período de 2 anos e meio eu tivesse 3 ou 4 promoções. E a última promoção culminou realmente na diretoria do departamento, né, dessa multinacional, o que foi uma oportunidade incrível. E quando eu olho para trás, eu penso que foi realmente mágica. E talvez muita gente olhe e fale assim, foi sorte, né? E aí eu penso que a sorte vem para aqueles que estão vibrando realmente na energia, na vibração da abundância. E o interessante é que quando isso aconteceu, os novos desafios vieram, porque aí sim eu tinha recursos financeiros e eu comecei a experienciar essa questão de novo. Bom, agora eu tenho recursos financeiros, eu já sabia o que eu gostava. Então eu gosto de estar
junto, eu gosto de estar junto do mar, eu gosto de viajar. Aí eu comecei a fazer muitas viagens, e isso logicamente também requer recurso. E aí eu comecei a ver que quanto mais eu ganhava, mais eu gastava, né? E aí eu comecei a perceber que de maneira muito fácil você pode voltar para aquele teu padrão anterior. E foi quando aí eu comecei a falar, não, mas eu quero fazer essa volta ao mundo, eu quero viajar de veleiro, eu amo viajar, isso faz parte da minha essência. E naquele momento que eu já tinha um recurso financeiro razoável, o que acontecia? Eu pensava assim, impossível, né? Eu comecei a olhar preço de barco, aquilo que eu falei, do olhar para o Netflix, para os documentários e ver a galera com super recursos, super barcos e tal. Eu falei, nossa, isso é impossível. Você já passou por esse momento? Me fala aí nos comentários se isso já aconteceu com você, de você, putz, de repente saber o que você quer para a tua vida, mas assim, não, isso é impossível, só quando eu tiver tal coisa. Um outro pensamento que eu me lembrei agora, que eu fazia também, era pensar assim que, putz, eu só ia ser feliz quando eu tivesse... eu não podia ter uma casa na praia, eu tinha que ter, assim, umas 10 casas na praia, porque eu não me contentava em ficar no mesmo lugar. Tipo, eu ficava totalmente frustrada de pensar em ficar no mesmo lugar. Eu pensava, nossa, eu preciso ser milionária, porque, né, para ter 10 casas na praia, o que eu vou fazer? E então, assim, eu falei, gente, eu comecei a perceber que isso ia ser algo que eu precisaria enfrentar. E foi aí que eu comecei, então, nessa fase de já ter recursos financeiros, a desconstruir o valor daquilo que você realmente acha que custa fazer aquilo que você quer fazer. Então, antes eu pensava, não, para dar uma volta ao mundo de veleiro eu preciso de milhões. Inaceitável e impossível. Depois eu comecei a utilizar a mesma mentalidade que eu utilizei de ver o recurso financeiro como uma oportunidade, eu comecei a olhar para os meus sonhos dessa forma. Bom, mas será que eu quero verdadeiramente? É isso mesmo que eu quero? Ou será que dar uma volta ao mundo de veleiro é algo que vai me trazer uma sensação que nem quando eu ia no shopping? É só para fazer, só para ir? E aí eu comecei a falar, não, nossa, isso realmente é algo que me deixa, assim, extremamente feliz, plena. Eu comecei a fazer algumas pequenas travessias aqui no Brasil e a cada travessia que eu fazia, eu falava, eu tinha mais certeza que era isso. E aí eu falei assim, então, agora eu preciso, da mesma forma que eu quebrei paradigmas lá atrás, né, que eu vi que recurso financeiro não era o que ia trazer minha felicidade, eu falei, eu preciso agora quebrar os paradigmas também. E preciso fazer o quê? Preciso entender o que está por trás desse paradigma. E foi aí que eu comecei a desconstruir os paradigmas. E como você pode fazer isso, né? É olhar para o teu sonho, né? Tudo bem, você olha para ele primeiro grandioso, né? Com tudo, absolutamente tudo que parece que é inegociável, que precisa fazer parte. E aí você fala assim, bom, isso eu não consigo fazer. E aí, talvez o segundo passo é aceitar que isso você não consegue fazer. Mas o terceiro passo é dizer assim, mas eu ainda assim, ainda que eu não possa fazer dessa forma, ainda assim eu gostaria de fazer. Porque eu já percebi que isso realmente tem muito a ver comigo, faz muito parte da minha essência. E foi aí que nessa minha situação de vida, eu fiz o quê? Eu comecei a falar assim, não, espera. Não precisa ser um veleiro de não sei quantos milhões, né? Deixa eu ver se tem alguém que fez volta ao mundo com veleiro X. Comecei a pesquisar. Comecei a encontrar pessoas que fizeram o que eu queria fazer num outro estilo, né? Pessoas que investiram assim, nossa, muito menos, muito menos. E aí, quando eu fui pesquisando por essas pessoas, eu falei, gente, realmente talvez seja possível. Aí, quando você começa, você descobre, então, alinha a tua essência, descobre o que você quer fazer, você descobriu o que você quer fazer, talvez venham grandes paradigmas de quê? É impossível.
É muito difícil, não. No meu caso, imagina dar volta ao mundo, eu preciso de milhões. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou fazer a questão da escola deles? Como é que eu vou passear nas atrações turísticas, né? Putz, inviável. Mas, assim, não desiste. Se você já tem um sonho e se ele realmente faz parte da tua essência, e aí quando você pratica lá, quando você não tem recurso financeiro de encontrar resoluções criativas que tenham a ver com você, isso vai facilitando o processo, né? Tenho certeza que esse é meu sonho. Começa a procurar agora exemplos de pessoas que fizeram isso de uma outra forma, né? Normalmente, quando a gente cria primeiramente o sonho, a gente vê isso talvez num documentário, num vídeo, numa experiência de alguém que conta como que a experiência de uma outra pessoa, e aí às vezes a condição da pessoa foi super favorável e ela realmente tinha milhões, mas não é porque essa pessoa fez com milhões que você não possa fazer diferente. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a falar assim, não é possível que só exista esse padrão de viagem ao mundo. Eu comecei a procurar outras pessoas, outras famílias e, gente, é aquela coisa do universo, né? Quando você pensa em mudar de carro, se você pensa que você vai comprar, sei lá, um Palio hoje, que você quer um Palio, que tipo de carro você encontra na rua? Escreve aí nos comentários. Quando você pensa que você vai trocar de carro, se você pensa num Palio, o que você começa a ver, de repente, para tudo quanto é lado na rua? Pois é um Palio, né? E isso foi o que aconteceu comigo e é o que vai acontecer com você quando você não desistir do teu sonho, porque ele parece impossível. Você começa a olhar e procurar outros exemplos e o que acontece? Começa a chover exemplo de gente fazendo isso. Né? Então, por um momento, lá no começo do meu sonho, eu achei que isso fosse algo inusitado, que fosse impossível de fazer. Mas quando eu comecei a me dedicar a fazer isso, para tentar achar alternativas para o que parecia impossível, eu me deparei com muitas pessoas fazendo isso. Muitas, ainda mais agora com a internet, com toda essa globalização, com muita gente dividindo as suas histórias, fica, gente, muito mais fácil fazer todo esse processo. E aí eu comecei a entrar nesse processo, morar num veleiro e dar a volta ao mundo, eu não precisava ter milhões, muito pelo contrário. E aí aquilo foi me dando forças, e eu comecei a fazer o quê? O passo a passo que eu precisava para me preparar para isso acontecer. E eu imaginava que isso ia acontecer, sei lá, uns 5 anos para frente, né? Ainda que eu já sabia que não precisava de milhões. Então, assim, eu não estava, apesar de ter condições para o padrão Brasil, para o padrão classe média, eu ainda não via que eu tinha condições para fazer isso. Então, eu planejava fazer para dali 5 anos. Mas conforme eu fui entrando e você vai percebendo que é realmente aquilo que você quer, que aquele teu sonho realmente faz muito sentido, você começa a abrir mão de muitos confortos que você tinha se colocado num primeiro momento. Para quê? Para conseguir fazer. Então, no primeiro momento tinha o requisito A, B, C e D. Daí começa a ter só o requisito A, B e C, daí o A e o B. Então, se antes eu pensava que precisava ter tripulação no veleiro, que precisava ser um catamarã de 46 pés, com 4 quartos, eu já comecei a mudar para um veleiro monohull, né? E comecei a pensar que podia ser até 2 quartos, estava tudo certo. A minha lista de requisitos de conforto faria com que o prazo para eu atingir o meu sonho fosse mais curto. E aí isso fez total sentido. E fez tanto sentido que eu acabei encurtando, assim, de uma decisão que estava na semana passada de 5 anos para 3 meses, né? Algumas coisas aconteceram na minha vida que me impulsionaram em direção a isso também. E eu tomei essa decisão. Quer dizer que eu estava com a minha vida financeira resolvida? Não, quer dizer que eu resolvi fazer de uma maneira diferente. Eu resolvi abrir mão do conforto, eu resolvi abrir mão do estilo do barco que eu queria, eu abri mão de eu decidi que eu ia, como eu estava eu estaria na minha casa, né, flutuante, e que o que a gente mais gosta é estar no mar, que seria fácil para mim cozinhar. E aí, em 90 dias, realmente
a gente estava voando para o Caribe e comprando um veleiro. E o que aconteceu foi que eu, depois de toda essa experiência de ter visto o recurso financeiro, sair da visão de que ele era um limitador e uma escassez e comecei a ver ele como oportunidade, eu comecei a vibrar na abundância, continuei agindo, isso fez com que as coisas começassem a acontecer para mim em termos de trabalho e de remuneração profissional. Aí, a partir disso, comecei a criar novos sonhos. Os novos sonhos, no primeiro momento, quiseram se atrelar a essa questão de ter milhões e milhões para conseguir, eu preciso ficar rica, que daí eu vou poder dar a minha volta ao mundo. Só que como eu já tinha passado pelaquela experiência, eu consegui perceber que era isso que estava acontecendo e comecei a quebrar o paradigma de que tinha que ser daquela forma, que só podia ser com aquele recurso. Quebrei os paradigmas, e talvez essa seja a grande confirmação de que aquilo faz sentido para você. E fui. E quando 90 dias depois a gente estava com o nosso barco, na verdade, a gente demorou 30 dias para encontrar o barco, mas quando eu consegui isso e a gente começou a morar a bordo, eu falei, realmente, eu sinto que eu estou vivendo a minha vida de maneira muito intensa, com muita plenitude, com muito equilíbrio emocional. Eu realmente me senti totalmente realizada. Ainda que eu tivesse no barco mais simples, ainda que não fosse um catamarã, que não tivesse 4 quartos, ainda que eu não pudesse comer fora nas ilhas e nos lugares que a gente visitava, ainda que eu não fosse fazer todos os passeios turísticos que acabavam gerando, né, essa despesa financeira. Eu cozinhava café da manhã, almoço e janta todo santo dia, mega feliz, mas assim, muito feliz. Sabe quando que isso aconteceria em outro ambiente? Talvez nunca, assim. Então, quando você acerta realmente o teu sonho, alinha ele com a tua essência e desatrela a barreira do recurso financeiro, você acaba encontrando, de novo, soluções criativas para fazer ele acontecer. E aí, quando ele acontece, isso te dá, de novo, aquela sensação de abundância para você continuar, para você ter forças, para você viver a tua vida ao máximo. Então, eu sinto que foi a partir de uma falta de recurso financeiro que eu consegui começar a viver a vida mais intensamente e conseguir ter momentos de felicidade mais duradouras, passando por uma vida mais plena, para então começar a descobrir qual era a minha essência e aí começar a quebrar paradigmas do que eu achava que precisava para conquistar os meus sonhos. E foi aí que os meus sonhos começaram a se tornar mais reais, tomar proporções melhores. Para vocês terem uma noção, na fase que eu não conseguia vislumbrar o meu sonho porque eu achava que eu precisava de milhões, era uma fase que eu estava trabalhando absurdamente, eu tenho uma mega tendência a ser workaholic, e aí, assim, não importa o objetivo que você está trabalhando, você é workaholic, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu sempre adorei aquele canal Sport TV, como é que é? Hoje em dia eu nem sei, porque eu não tenho mais, off, né? Tem aqueles programas que contam as aventuras das pessoas. Eu amava aquilo. Só que quando eu descobri que eu precisava de muito dinheiro para fazer aquilo, e de novo, colocando o padrão lá em cima, né, com base nos programas, eu comecei a ter pavor desses programas. Eu comecei a falar assim, nossa, eu desligava a televisão. Se eu fosse num lugar que estava passando esse tipo de programa, eu desligava. Porque eu ficava muito frustrada com aquilo. E eu fiquei um bom tempo assim. E foi somente quando eu comecei a quebrar o paradigma que o recurso financeiro que eu tinha, de novo, ainda que eu tivesse recurso financeiro, se ele não era suficiente, talvez aquilo pudesse ser uma oportunidade. E aí eu comecei a buscar outras referências para trazer essa questão de possibilitar que meu sonho se realize, que eu viva a minha vida ao máximo. E aí eu comecei com essas referências, ver que era possível. Aí quando eu vi que era possível, eu voltei a assistir o canal off, eu comecei a não ficar mais perturbada quando eu estava junto de pessoas que faziam esse tipo de coisa, porque eu falava, eu também posso fazer. Basta eu saber até onde
eu posso abrir mão da minha zona de conforto e até onde também eu posso, por exemplo, fazer o que? Eu posso trazer mais recursos, né? Talvez eu tivesse que ter um pouco mais de recursos, mas certamente, como eu estava planejando para 5 anos, eu não estava pensando em milhões, eu estava pensando em gerar um conforto um pouquinho maior, porque na época eu estava com os 2 pequenos, uma de 1 ano, estava com 1 ano e o outro de 4. Então eu também pensei um pouco no conforto deles e por isso que no começo eu pensava 5 anos. Mas eu fui, conforme você vai desmistificando o teu próprio sonho e trazendo ele mais para a realidade, pegando as referências, você vê que o recurso financeiro não é uma barreira. Às vezes, sim, você vai ter que esperar algum tempo a mais para conseguir fazer, ainda que te tirando da zona de conforto, isso é verdade, mas se torna muito, muito mais palpável. É tão palpável que eu mudei o meu plano de 5 anos para 3 meses, né? Então, assim, o meu recurso financeiro não mudou, o que mudou foi a minha mentalidade. Eu lembrei daquela minha mentalidade, daquela minha experiência lá no passado que eu contei para vocês. Eu falei, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não vou ficar aqui esperando a minha vida passar, na guerra, lutando para conseguir milhões que talvez nunca cheguem, para morrer antes de ter feito isso. Eu vou fazer isso. O que eu preciso para fazer isso? E aí, né, eu comecei a ver que o que eu tinha era suficiente. Era suficiente para ter né, uma super segurança, para garantir determinados confortos que aqui eu tenho, ou que eu tinha? Não era suficiente. Mas eu decidi que aquilo era ok e que eu teria recursos financeiros para tanto tempo. Né? A minha viagem ia durar 5 anos e eu tinha recursos financeiros para 1 ano. Mas Juliana, você foi sem saber o que você ia fazer nos outros 4 anos? Eu tinha planos, mas eu não tinha certeza de nada. E eu acho e penso, né, gente, que a gente nunca tem certeza de nada. A gente tem essa busca por uma segurança que, na verdade, é uma falsa segurança. É aquela ideia de que a gente vai conseguir garantir que tudo esteja certo. A gente sempre quer fazer isso, essa é a nossa tendência, né? A gente quer fixar o mundo. Peraí, agora tá legal, então para tudo, eu tenho que congelar isso para fazer, para que isso sempre fique assim. A gente, na verdade, não tem segurança nenhuma, nem em relação aos recursos financeiros, porque você pode até ter recursos financeiros, mas amanhã pode acontecer alguma coisa com você, com a tua saúde, com a tua casa, que você possa precisar muito mais recurso financeiro do que você tem guardado, ou você pode talvez nem estar aqui amanhã. Então, assim, a gente realmente não controla as coisas e eu optei por ter a segurança de 1 ano. Eu acreditei em mim que em 1 ano eu teria condições de fazer as coisas diferentes. Então, foi quando eu utilizei realmente esse processo de sair da vibração da escassez e entrar na vibração da abundância. E olhar para o processo de não ter recursos financeiros como uma oportunidade para criar respostas criativas. E essas respostas criativas normalmente tendem a ser como muito ligados à tua essência, muito ligados a quem você verdadeiramente é, porque você já não tem recurso financeiro, você já não tem como se entreter com uma felicidade de curta duração. Então, quando você está nessa situação, você acaba enfrentando isso e falando assim, tá, vamos lá mesmo ver o que me deixa feliz e que não custa dinheiro. E aí você começa a aprender a fazer isso como ciclos e começar a viver a tua vida com uma intensidade maior. E aí, com pequenas mudanças, você começa, talvez, a perceber uma grande consequência, que é essa questão de ter uma sensação de plenitude, de felicidade, que dura mais tempo do que durava aquelas suas escolhas quando você fazia somente atrelado ao recurso financeiro. Então, se você está nesse processo, né, seja com restrição financeira, você está insatisfeita com o que você tem de recurso e você tem um sonho ou até parou de sonhar por causa disso, eu quero te convidar a reolhar para esse processo
e buscar entender que o fato de não ter recursos financeiros pode ser uma oportunidade, talvez, para você encontrar o que você realmente gosta de fazer, porque isso fica muitas vezes esquecido lá atrás, fica naquela gaveta, você não olha mais, você acaba sendo instigado àquele efeito manada, né, seguir para onde todo mundo está indo, e como eu falei, está todo mundo indo aonde está todo mundo indo, muito mais em direção ao que o mercado está chamando, porque lembra que a gente vive nesse mercado capitalista, então as empresas estão todas falando, se você tomar o café da manhã no McDonald's, você vai ficar feliz. Não, mas se você tiver essa maquiagem ou esse relógio, você vai ficar muito mais poderoso. Você vai ter confiança se você usar essa roupa. O mercado te estimula a fazer essa ligação. E aí você vai formando as suas crenças. Então, eu te convido a você a olhar para as suas crenças em relação ao recurso financeiro e a perceber que talvez essas tenham sido experiências que você passou no passado e associações que você foi instigada a fazer pela própria sociedade, pelo marketing, pela mídia, né, pelo estilo de mercado que a gente vive hoje, mas que não necessariamente isso precisa ser uma verdade. Isso pode ser uma oportunidade para você. Agora, tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de você olhar e, através da tua mentalidade, perceber isso como algo positivo ou negativo. E quando você escolhe caminhar essa jornada de olhar para restrição financeira, seja para conquistar o teu sonho, seja para viver tua vida normal, como uma oportunidade, é uma caminhada que traz muita evolução pessoal, que te coloca num estado de abundância, num estado de gratidão, e acaba naturalmente elevando a tua vibração e fazendo com que você, então, possa fazer as tuas ações profissionais, as tuas ações que visam essa troca de energia financeira de maneira mais leve, de maneira mais desapegada, e naturalmente as coisas começam a acontecer. Não é que você deixe de fazer nada, você continua fazendo as mesmas coisas, com a mesma dedicação, com o mesmo comprometimento, mas talvez, como eu falei no áudio do Telegram hoje, talvez você pare de jogar o jogo de tênis e você comece a brincar com a bolinha. E aí, quando a gente brinca com a bolinha, é tudo mais leve, é tudo mais divertido, você se permite ser imperfeito. Então, você começa a criar uma nova realidade para você. Então, às vezes a gente quer mudar tudo externamente a gente, né? A gente quer criar todo o ambiente externo perfeito para daí a gente poder fazer as mudanças que a gente quer para viver a nossa vida ao máximo, viver com intensidade, para criar a nossa melhor versão, tipo, depois que eu conseguir ter dinheiro, eu vou poder ser uma pessoa calma, uma pessoa equilibrada, uma pessoa mais serena, que cuida mais da família, né? E a vida vai passando, e você sempre tem esse instinto de que tudo fora tem que estar bem. Tá tudo bem com você hoje? Tô. Por que tá tudo bem? Porque tudo ao meu redor está bem. Agora, quando alguma coisa cai, como, por exemplo, a questão dos recursos financeiros, a tua vida e a tua emoção, a tua plenitude cai junto. Então, conseguir desassociar isso e fazer com que você caminhe esse caminho de entender que as mudanças estão dentro de você, daí sim, você vai conseguir se tornar, talvez, mais independente às pressões externas, as coisas que acontecem fora de você e que talvez você não possa controlar. Às vezes a gente quer controlar, a gente se torna extremamente controlador e às vezes a gente consegue controlar, às vezes não. E quando a gente não consegue é muito frustrante. Então, quando você se liberta disso, você consegue perceber que você pode ser a tua melhor versão agora, que você pode viver a tua vida intensamente agora, ainda que você não tenha nenhum centavo no bolso. E aí, para quem participou do desafio do Ritual da Manhã, o Ritual da Manhã é um método para fazer com que você crie um pouco de
contentamento, de plenitude, de satisfação na tua vida, talvez sem gastar nenhum centavo. Talvez sem ter que pagar a aula de yoga, sem ter que pagar a aula de meditação, sem ter que pagar a aula de mindfulness, sem ter que pagar a academia, fazendo você mesmo. Porque quando você vê que você é autorresponsável pela tua vida, você entende que ninguém vai fazer nada para você, que você mesmo tem que criar as suas soluções e passar a ver a questão da limitação do recurso financeiro, ou, na verdade, qualquer outra, como uma oportunidade e não como uma limitação. E quando você faz isso, você daí faz, por exemplo, o ritual da manhã, você começa a fazer as coisas que você gosta e que talvez você nunca mais estava fazendo, porque você só estava fazendo coisas de prazer de curta duração, que é o que o mercado te instiga, e a tua vida começa a evoluir, você começa a ter condições de se conhecer mais, saber qual a tua essência e retomar os teus sonhos. E aí, retomando os teus sonhos, você pode, talvez, buscar quebrar esses paradigmas de novo, que aparecem ainda assim quando você tem recurso, que é de limitação. Você pode buscar sair da tua zona de conforto e ver até onde você sairia da tua zona de conforto para conseguir conquistar esse sonho. Tudo que a gente escolhe fazer tem um custo, ainda que o custo ele não seja financeiro, né? Quando lá no começo, lá atrás, eu decidi fazer, né, dizer não para toda a minha família, todos os meus amigos que estavam indo no shopping, qual foi o custo? Ser a antissocial da vez, não estar junto com o grupinho, não fazer as escolhas que todo mundo escolhe fazer. É difícil? É difícil. No começo, às vezes, você fala, putz, eu não estou participando. Mas, à medida que você vai vendo que isso traz resultado para você, você começa verdadeiramente a não só perceber isso como uma oportunidade, você começa a sentir isso como uma oportunidade, você vê o resultado. É como se você entrasse num mundo paralelo. E aí isso vai te dando forças a arcar com esses custos que tem. Né? A mesma coisa quando eu parei de beber socialmente, no começo, qual é o custo de parar de beber? Você não ter mais a integração social. As pessoas até param de te convidar para sair, para ir no barzinho, para ir né, conversar. Elas param, simplesmente porque você não ingere mais bebida alcoólica. E aí isso tem um custo? Tem um custo. Você não está tão integrada socialmente, mas conforme você percebe que isso traz uma vantagem, talvez de lucidez, de consciência, até da questão do recurso financeiro, você começa a ter mais força para se manter dentro desse teu caminho, um caminho de evolução, de não vitimização, né, de não se colocar como vítima das situações externas que acontecem com você. Então, você vai experienciando isso, vai colocando em prática e vai acontecendo como numa roda, que vai te impulsionando para você ir ganhando mais força, e aí vai tomando tamanha proporção que talvez você comece a querer repensar teu estilo de vida, você comece a querer viver um sonho que talvez estava enterrado lá na gaveta, e você começa a achar que é possível, porque você exercitou no momento que você não tinha recurso financeiro. Juliana, dá para fazer isso tendo recurso financeiro? Dá, é uma questão de decisão, né? Quando você decide fazer isso, você tem condições de traçar esse mesmo caminho que eu contei para vocês, das escolhas, das ações, da resolução criativa. Mas é um caminho que precisa ter mais consciência e mais disciplina, porque afinal o recurso financeiro vai estar ali disponível para você a qualquer momento, então se torna talvez um pouquinho mais tentador, e por isso que eu tendo a dizer que o fato de não ter recurso financeiro é uma grande oportunidade para você descobrir tua essência, para você viver, começar, né, a viver a tua vida ao máximo, e ela talvez só vai parecer que você está vivendo ao máximo porque você está fazendo o que você verdadeiramente ama, o que você verdadeiramente gosta. Então, ao invés de, como eu fazia, de ir no shopping e ficar frustrada, eu comecei a ir no parque e fazer exercício, a correr, a fazer yoga no parque. E aí eu fui ficando muito feliz com isso. Então, você vai ganhando essa energia e tendo condições de criar essas grandes mudanças até que venha o teu sonho e você esteja preparado para encarar ele e abrir mão do que é necessário.
por isso que eu vejo que o recurso realmente pode ser uma grande oportunidade para esse processo como um todo. E na semana do dia 2 de março, se vocês tiverem alguma pergunta, vão mandando aqui, que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha e aí eu vou respondendo para vocês. Mas no dia 2 de março, eu vou lançar um webinário que vai ser o Dia do Design de Estilo de Vida, onde eu vou realmente entrar a fundo, vai ser uma imersão em como você fazer e redesenhar o teu estilo de vida. E um pouco do que eu vou falar tem a ver com isso, porque por que redesign de estilo de vida? Porque você pode fazer e aplicar isso que eu falei para toda a tua vida, né? Então, esse é um programa que eu tenho de desenvolvimento de estilo de vida, para que isso seja aplicado não só para a tua vida financeira, mas como todas as áreas da tua vida. A gente só vai realmente se sentir feliz e plena quando a gente tiver um bom equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E aí talvez você veja pessoas falando, você, né, sou especialista no financeiro, sou especialista em saúde para quem quer emagrecimento, sou especialista em mindset para quem quer passar em concurso ou questões profissionais. E ao tempo que isso, quiçá, seja muito positivo, você se especializar em algo, quando você só se especializa em uma coisa, você tende a abandonar ou diminuir a sua atenção em relação às outras coisas. E por isso que eu vejo que é interessante você ter esse olhar holístico para a tua vida, olhar para a tua vida como um todo. Então, é por isso que no dia 2 eu vou fazer o Dia do Design de Estilo de Vida, que vai ser uma imersão de como você pode transformar a tua vida, não só em uma área, mas a tua vida como um todo, para que você sinta que você está vivendo verdadeiramente a tua vida ao máximo, baseado na tua essência, com sentido, com propósito e, assim, de uma forma que seja possível você viver, né? E que não tenha um monte de pré-requisito que você só vai conseguir viver daqui a 10, 15 anos quando você se aposentar, porque pode ser que você nem esteja vivo daqui a 10, 15 anos. Então, tudo isso aliado a viver como se fosse o teu último dia. Não no sentido de festa, no sentido daqueles prazeres de curta duração, mas nos prazeres de longa duração, de criar uma vida significativa e com propósito. Então, eu vou mandar o convite para vocês na semana que vem, para que vocês possam participar e descobrir de maneira mais didática esse caminho de como você pode criar essa transformação. É um programa realmente de design do teu estilo de vida, onde a gente vai olhar todas as áreas da sua vida e vai entender qual é a tua essência e o que você pode fazer para tornar a tua vida extraordinária, para que você saia daquela vida ordinária, e ordinária no sentido de comum, da vida que todo mundo acaba tendo e acaba sendo levada, de correr atrás de dinheiro, de pensar só nas obrigações, de acabar não colocando quem a gente deve em primeiro lugar, mas que você saia desse perfil, desse paradigma de vida e passe para o paradigma de vida extraordinária. Então, é isso que o programa de design de estilo de vida vai trazer. E eu vou dividir isso com vocês na semana que vem, que dia e que horário que vai ser isso. Eu recebi uma pergunta aqui, como seu marido foi nessas decisões da sua vida? Então, isso que é muito legal. O meu marido acabou me apoiando muito. Por quê? Porque ele começou a viver tudo isso comigo, né? Ele também, como ele é meu marido, se eu estava sem dinheiro e não tinha recursos financeiros, ele também não tinha. E aí a gente era duas pessoas frustradas, que às vezes se uniam, ia lá e gastava o dinheiro que não tinha e depois ficava mais frustrado ainda, ou no começo a gente era duas pessoas que não fazia nada e que ficava frustrado também, não gastava dinheiro, mas estava super, com raiva daquela situação, angustiado e frustrado mesmo. Então, conforme eu fui empiricamente descobrindo e me dedicando para esse processo, ele foi vendo os resultados, porque daí eu comecei a falar, vamos no parque hoje? Vamos deixar de ir naquele restaurante para ir para a praia no final de semana?
E aí, ele foi tendo também como resposta a própria experiência. Então, eu não tive que contar para ele assim, né? Ah, se a gente guardar o dinheiro, a gente eu vou sair dessa mentalidade de escassez e vir para a mentalidade de abundância. Não, isso foi um processo que eu fui estudando e que fui conhecendo e fui aplicando. E ele foi vendo os resultados e foi me apoiando durante todo o processo, porque começou a despertar isso nele também, porque ele estava vivendo como consequência das minhas escolhas. A gente era um casal e assim, eu falava, você tem alguma opção do que fazer? Ele falava, não. Eu falava, eu tenho. Vamos no parque, e no parque a gente vai fazer uma aula de yoga. Ele falava, tá bom, então vamos. E aí a gente ia, e era tão prazeroso e tão legal que ele gostava, e daí, quando eu dava uma outra opção, numa outra oportunidade, que ele não tinha nem ideia, porque ele ainda estava atrelado àquela mentalidade do recurso financeiro como uma barreira, como uma limitação, eu trazia a opção criativa, e ele falava, então vamos. E aí a gente acabava fazendo, e aí ele foi topando, até que culminou em despertar esse sonho, e logicamente que esse sonho foi criado por nós dois, né? Então não foi uma coisa que eu cheguei com o papel pronto e vai ser isso. A gente foi aos poucos vivenciando isso junto. Agora imagina o quanto isso fortaleceu o nosso relacionamento. Porque no começo, quando a gente faliu a empresa e quebrou, o nosso casamento ficou por isso aqui. Porque todos vocês sabem ou já devem ter passado por uma situação de que quando você não tem recursos financeiros, a primeira coisa que balança é o relacionamento. Então, quando eu comecei a ter esse tipo de mentalidade, de mindset, e comecei a buscar as ações que estavam alinhadas com isso, ele começou a sentir isso de maneira muito positiva, e foi muito positivo para o nosso relacionamento. E é disso que se trata você fazer o design do teu estilo de vida, fazer ações que vão repercutir positivamente em toda a tua vida. Então, o resultado foi bem satisfatório. E aí, o que mais? Mais alguma pergunta? Galera, já estamos aqui há bastante tempo. Eu acho que esse é um assunto que dá para se estender aí bastante, mas a ideia era realmente tomar um chá. Espero que vocês estejam com chá aí, eu estou mais falando do que tomando chá, mas pensar e refletir sobre esse assunto, né? E ver que talvez seja uma escolha sua, a questão de ver a barreira do recurso financeiro como oportunidade ou como limitação. É algo que vai acontecer do dia para a noite com você? Não, é algo que você precisa exercitar, assim como qualquer outra coisa que você quer aprender a fazer. Se você quer aprender a falar inglês, por mais que você tenha vindo ou vá a uma palestra, uma aula que ensine a falar inglês, não vai ser no outro dia que você vai conseguir falar inglês. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que praticar. E quando você pratica, o que acontece? É isso aí. Quando você pratica, você se sujeita a errar. E isso é normal, gente. Isso faz parte do processo. Às vezes a gente quer criar mudanças que a gente não se permite errar. E aí fica praticamente impossível gerar alguma mudança, né? As mudanças, elas acontecem quando você entra no campo de batalha, quando você decide fazer diferente. Talvez primeiro você tenha que pensar diferente, isso é fundamental. Mas as mudanças só vão verdadeiramente acontecer quando você começar a agir de maneira diferente naquela área que você está decidindo mudar. E aí, quando você começa a agir, não tem jeito. É erro e acerto, erro e acerto. Assim como talvez um bebê, né, tenha errado e caído muitas vezes antes de aprender a andar. E a gente, conforme os anos vai passando, começa a ter uma certa não resistência ao fato de errar. E quando você não tem essa resistência, você acaba desistindo com mais facilidade. Então, passo número 1, né? Alinha o teu mindset, a tua mentalidade para uma mentalidade de oportunidade. Passo número 2, entra no campo de batalha e começa a fazer o que precisa ser feito. Passo número 3, cria resiliência para que você possa, então,
continuar no processo de aprendizado e começar a poder, no passo número 4, colher os frutos dessa tua decisão, dessa tua mudança. E é quando esses frutos vêm que novos patamares começam a ser possíveis para ser alcançado. Então, é um processo. Perguntas? E aí depois eu vou mandar lá no canal do Telegram, para quem está lá, eu vou mandar um PDF com um resumo de tudo que a gente falou aqui e com todas as dicas práticas que ficam desse nosso chá, desse nosso momento, onde a gente talvez possa ter expandido um pouco a nossa percepção e a nossa visão sobre o que fazer que o recurso financeiro seja uma oportunidade para você e não uma limitação. Legal? Então eu quero agradecer a todos que estiveram por aqui em algum momento. Espero que tenha contribuído de alguma forma a minha história, a minha experiência e o tanto que eu estudei, que eu busquei, para fazer com que você não precise necessariamente passar por todas as dificuldades que eu passei, para conseguir entender que a falta de recurso financeiro não pode ser uma justificativa para não viver a tua vida ao máximo, para não ir atrás dos teus sonhos, e sim pode ser uma grande oportunidade para você viver a tua essência, para você criar a tua melhor versão e para você começar a descobrir o que faz você verdadeiramente sentir que você está vivendo a tua vida ao máximo. Então, amanhã eu mando lá o PDF para quem não está no Telegram, para quem ainda não está, você pode clicar no YouTube ou no Instagram, ali no link da biografia e no YouTube, lá no descritivo, e baixar, tem o link ali que vai direto para o canal do Telegram. E semana que vem eu vou mandar para vocês o convite para o dia do design de estilo de vida, onde a gente vai falar o passo a passo para você transformar a tua vida, não importa a situação que você esteja, tá bom? Um beijo muito grande, boa noite, bom descanso. Beijo por aqui também.